Dantas, para a chamada dos senhores deputados. Doze deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão do dia 11 de março de 2020. Passo a palavra ao deputado Tarcísio Sampaio Freire para a leitura. Ata da 7ª sessão ordinária do primeiro período da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Aos 10 dias do mês de março do ano 2020, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Victor, presidente, Bruno Toledo, ocupando a primeira secretaria, Tarcísio Freire, ocupando a 2ª secretaria, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Marcos Barbosa, Antônio Albuquerque, Breno Albuquerque, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Maia, Dudu Ronaldo, Fátima Canoto, Flávia Cavalcante, Francisco Tenório, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Léo Loureiro, Marcelo Beltrão, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei ordinária número 258/19, de autoria do deputado Antônio Albuquerque, dispõe sobre a denominação da escola estadual que está sendo construída no distrito Barragem Leste, no município de Delmiro Gouveia, encaminhado à 2ª e 4ª comissões. Projeto de lei ordinária número 292/2020, de autoria da deputada Cibele Moura. Revoga a lei número 5.616, de 26 de abril de 1994, a lei número 1.545, de 10 de agosto de 1951, a lei número 7.791, de 22 de janeiro de 2016, e a lei número 7.832, de 4 de outubro de 2016, encaminhado à 2ª e 7ª comissões. Projeto de lei ordinária número 295/2020, de autoria do deputado Inácio Loyola, dispõe sobre a adoção de práticas e métodos sustentáveis na construção civil e obra executada pelo Estado de Alagoas, encaminhado à 2ª e à 6ª comissões. Projeto de lei ordinária número 296/2020, de autoria do deputado Inácio Loyola, dispõe sobre a implantação de estudos sobre a história, os costumes e tradições de cada município em suas escolas de ensino médio, encaminhado à 2ª e à 4ª comissões. Projeto de lei ordinária número 297/2020, de autoria do deputado Davi Maia, institui a Semana Estadual da Saúde da Pessoa Idosa,
Encaminhado a segunda e a 15ª comissões, projeto de resolução número 51/2020, de autoria do deputado Silvio Camelo, concede a comenda do mérito esportivo Mário Jorge Lobo Zagallo ao ilustre alagoano Mário Jorge Lobo Zagallo. Encaminhado à segunda comissão, discutido e aprovado. O requerimento número 01/2020, de autoria do deputado Bruno Toledo e outros, requer a inclusão na pauta da ordem do dia de hoje do projeto de lei complementar número 73/2019 para a primeira discussão. Não havendo oradores, passa-se a votação em primeiro turno, discutido e aprovado. O requerimento número 02/2020, de autoria do deputado Bruno Toledo e outros, requer redução deste tício entre a primeira e a segunda discussão do projeto de lei complementar número 73/2019. Requerimento sem número de 2020, de autoria da deputada Cibele Moura e outros, requer relator especial para o projeto de lei número 66/2019, lidos, discutidos e aprovados os pareceres de número 453 e 456 de 2020 da segunda comissão e de número 455 de 2020 da sétima comissão. Em pauta para recebimento de emendas ao projeto de resolução número 46 de 2015, esgotada a matéria do expediente, oradores na hora do expediente, encerrada a hora do expediente, passa-se a hora do dia, procedimento de verificação de quórum, anúncio legal para deliberar, matérias incluídas na ordem do dia, 112 de 2020, votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 73 de 2019, aprovada, com emendas. Segue as matérias da pauta da ordem do dia da presente sessão. Votação em primeiro turno do projeto de resolução número 3 de 8 de 2019, aprovado. Votação em primeiro turno dos projetos de lei número 187 e 196 de 2019. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 191 de 2019. Discussão em primeiro turno dos projetos de resolução número 30, 38, 47 e 48 de 2019. Quando a discussão do projeto de resolução número 38 de 2019, para discutir o deputado Inácio Loyola. Cita o artigo 3º do caput do inciso 1º do projeto de resolução 396 de 95 e apresenta emenda ao projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 389 de 2017. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 8498, 130, 138, 185, 227, 234 e 244 de 2019. Quando da discussão do projeto de lei número 98 de 2019, para discutir o deputado Davi Maia. Registra a importância do projeto para o meio ambiente, tecendo algumas considerações quando do projeto de lei 227 de 2019, para discutir o deputado Inácio Loyola. Tece esclarecimento sobre a matéria. Discussão única das indicações número 386, 387, 388, 389, 390, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 402, 405, 406, 407, 408, 410, 411,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 421, 2019. Discussão única dos requerimentos, número 507, 509, 514 e 515, 2020. Encerrada a ordem do dia. Em explicações pessoais. Vou falar com você. Com a palavra, o deputado Cabo Bebeto. Reporta-se a postura diante das medidas individualizadas e ditatoriais do delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Cerqueira, no que tange a transferência dos delegados Fábio Costa e Tiago Prado da DEIC. Segue considerando a alta produtividade dos seus serviços profissionais, ao tempo em que faz alusão ao convite encaminhado ao diretor-geral da Polícia Civil, solicitando a aprovação de seus pares. Com a palavra, o deputado Davi Maia. O orador solidariza-se com o pronunciamento do deputado Cabo Bebeto, tecendo críticas ao governo diante dos fatos, ora discutidos, ao tempo em que indaga sobre o objetivo concreto dessa situação. Reporta-se, na ocasião, ao convite que trata da presença do diretor-geral da Polícia Civil nesta Casa Legislativa, tecendo alguns questionamentos. Na sequência, tecendo alguns questionamentos. Na sequência, comunica que Tribunal Regional Federal da 15ª Região, TRF, 5ª, mantém a condenação da Companhia de Abastecimento e Saneamento do Estado de Alagoas, CASAL, o governo e o município de Maceió, por esgotos no mar de Maceió, ressaltando que a decisão é fruto de ação civil pública proposta em 2006 pelo Ministério Público Federal, reportando-se, na ocasião, ao dano ambiental ocasionado pelo lançamento de esgoto sem tratamento, ao tempo em que tese algumas considerações. Com a palavra, o deputado Silvio Camelo. O orador defende a postura do diretor-geral da Polícia Civil e a estrutura do Estado no que tange à segurança pública, pelo seu desempenho de forma imparcial. Com a palavra, o deputado delegado Francisco Tenório. O orador defende a competência dos delegados da Polícia Civil, transferidos de seus postos, entendendo que essa conduta faz parte da rotina dos agentes de segurança pública, reportando-se a prerrogativa administrativa do delegado Paulo Cerqueira. Segue comunicando os 56 anos de emancipação política do município de Chã Preta, no próximo dia 11 do mês em curso. A presidência coloca em votação requerimento número 521/2020, de autoria dos deputados Davi Maia e Cabo Bebeto. Requer a convocação do delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Alagoas, o senhor Paulo Cerqueira, com a finalidade de prestação de esclarecimento sobre a portaria, a PEC-AL número 407 de 2020, que possui dispositivos constitucionais. Em votação, um requerimento número 521 de 2020, aprovado. Com a palavra, a deputada Flávia Cavalcante. Externa seus sinceros sentimentos à deputada Ângela Garrote pelo falecimento de seu sobrinho, Gilberto Lira de Jesus Filho, ao tempo em que deseja plena recuperação ao irmão da deputada Ângela Garrote, envolvido no acidente. Na sequência, também presta as mais sinceras
condolência à deputada Jaga Roche, os senhores deputados Marcelo Victor, Inácio Loyola, Fátima Canuto, Léo Loureiro, Tarcísio Freire e Dudu Ronalson. Com a palavra, o deputado Antônio Albuquerque. O orador entende que as medidas tomadas pelo diretor-geral da Polícia Civil são procedentes, visto assim como natural a alternância dos cargos de comandos nas instituições. A presidência entende que os limites e as prerrogativas dos poderes constituídos devem ser respeitados, mas é preciso fazer consciente que questiona, o delegado-geral da Polícia Civil sobre uma decisão de caráter administrativo da instituição ultrapassa as funções parlamentares, não havendo mais oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, e encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas. Fazendo parte integrante desta ata para constar, árvore de presente que assino, Beatriz Lousano Souto Maior Vital, redatora de ata. E eu, Tarcísio Freire, subscrevo. Senhor presidente, é o que consta. Na hora. Tá tudo tranquilo. Peraí, tem aqui. Em discussão, a ata lida pelo deputado Tarcísio Sampaio Freire. Não havendo quem queira discutir, considero-a aprovada. Passo a palavra ao deputado Paulo Dantas para a leitura do expediente da sessão. Projeto de Lei Ordinário número 288 de 2020. A autora é a deputada Jó Pereira. Considera de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Limoeiro de Anadia. Projeto de Lei Ordinário número 284 de 2020, a autora também é a deputada Jó Pereira, dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes e casas noturnas adotarem medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. Indicação 532 de 2020, a autora é a deputada Fátima Canuto. Ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador Renan Filho e ao secretário de Infraestrutura, o senhor Maurício Quintela Malta Lessa, ao secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o senhor Fernando Pereira, e ao secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, o senhor Rafael Brito, para que empreendam esforços no sentido de promover a devida melhoria na ponte de madeira que passa sobre o rio Tatuamunha, localizado na cidade de Porto de Pedras, no litoral norte de Alagoas. Requerimento 523 de 2020, o autor é o deputado Galba Novaes. Ele requer à mesa, na forma regimental, justificar a ausência na sessão plenária do dia 27 de fevereiro do corrente ano. Requerimento 528 de 2020, o autor é o deputado Inácio Loyola. Ele requer à mesa, na forma regimental,
a realização de uma sessão pública para discussão do serviço de transporte complementar em Alagoas. Indicação 533 de 2020, o autor é o deputado Inácio Loyola. Ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, o governador Renan Filho, e ao secretário de Estado da Saúde, senhor Alexandre Aires, solicitando a aquisição de 2 aparelhos de ressonância magnética a ser distribuídos para o Hospital da Mulher, doutora Nice da Silveira, localizado em Maceió, e também para o Hospital Regional doutor Clodolfo Rodrigues de Melo, localizado na cidade de Santana do Ipanema. Indicação 534 de 2020, o autor é o deputado Inácio Loyola. Ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado e ao secretário de Estado da Saúde para que seja solicitado a aquisição de equipamentos de radioterapia / quimioterapia para o setor de oncologia do Hospital Chama, localizado no município de Arapiraca. Indicação 536 de 2020, a autora é a deputada Fátima Canuto. Ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, Renan Filho, e ao secretário de Estado de Saúde, o senhor Alexandre Aires, para que empreendam esforços no sentido de priorizar as ações voltadas para a atenção básica de saúde no Estado de Alagoas. Indicação 535 de 2020, a autora é a deputada Fátima Canuto. Ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador Renan Filho e ao secretário do Estado da Saúde, o senhor Alexandre Aires, para que empreendam esforços na implantação de uma central de regulação hospitalar de leitos e ambulatorial. Indicação 537 de 2020, o autor agora é o deputado Francisco Tenório. Ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado, com cópia ao senhor presidente do Departamento de Estradas e Rodagens de Alagoas, DR, solicitando a implantação de lombadas ou sinalização eletrônica na rodovia L-110, na cidade de São Sebastião, na Avenida Adalberto de Araújo Lessa, no condomínio Vale do Silício, ao lado do Momentos Motel. Vamos para a leitura dos pareceres. Parecer de número 459/2020, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Trata-se da criação do Serviço Voluntário de Plantão, SVP, destinado aos delegados de polícia, da Polícia Civil do Estado de Alagoas e da outras providências. A relatora é a deputada Cibele Moura e o parecer dela é favorável à aprovação do presente projeto. Agora vamos para o próximo parecer, de número 458, 2020. A redação do vencido do projeto de lei complementar de número 73/2019. O relator é o deputado Francisco Tenório e trata-se do projeto de lei complementar de número 73/2019. O parecer do deputado Francisco Tenório é também pela aprovação do presente projeto.
É tudo o que consta no expediente, senhor presidente. Parecer número 458/2020, redação do vencido ao projeto de lei complementar número 73/2019. Deputado Francisco Tenório, em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado contra o voto da deputada Jó Pereira. Parecer número 262/2019. Projeto de lei de autoria do Governo do Estado dispõe sobre a criação do serviço voluntário de plantão SVP, destinado aos delegados de Polícia Civil do Estado de Alagoas e da outras providências. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Deputada Jó Pereira, Vossa Excelência, a primeira escrita de hoje. Com a palavra, a deputada Jó Pereira. É hora do expediente. Bom dia, alagoanas e alagoanos que nos assistem através da TV Assembleia, aos presentes na nossa galeria e nos diversos ambientes dessa casa, em especial a muitos membros do Ministério Público do Estado de Alagoas que hoje acompanham a presente sessão. Bom dia aos servidores da Casa de Tavares Bastos, aos senhores e senhoras membros da imprensa que acompanham a presente sessão, colegas deputadas, colegas deputados, senhor presidente, deputado Marcelo Vitor, caros colegas, eu uso essa tribuna outra vez para o meu registro anual, deputado Davi Maia, sobre o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Esse é o meu 5º registro enquanto deputada estadual e apelo sobre a causa maior de nós mulheres, que não tenho dúvida e sim total convicção que é o caminho, a boa prática, a verdadeira consolidação da construção para a transformação do mundo. Pois através dessa causa, e uma vez alcançada a igualdade entre homens e mulheres, nós conquistaremos o estágio de um mundo justo e de um mundo equilibrado. Enfim, um mundo melhor para todos. Desejamos ver esquecidas as manchetes que insistem em permanecer corrente e recorrente em nosso dia a dia. Mulheres ainda ganham bem menos que os homens. Claros dados estatísticos do conjunto, onde é preciso observar com muita atenção e honestidade de pensamento, como gosta de dizer o amigo deputado Bruno Toledo. Pois eu falo da cultura perversa de remunerar a menor, a profissional mulher, em relação ao profissional homem. Isso como prática cultural estabelecida na grande maioria das empresas no mercado de trabalho, e falo isso não abordando os aspectos da meritocracia em sua análise individual. Isso é fato histórico e isso precisa acabar. Os dirigentes precisam desaprender essa política salarial injusta. E falarei mais sobre essa manchete e sobre tantas outras que insistem em demonstrar que muito ainda temos que avançar nos resultados dessa luta, desse caminho da busca do equilíbrio entre homens e mulheres, que tanto nós mulheres defendemos e que vários homens no mundo já entenderam também como o melhor caminho para todos e lutam por essa causa. Causa que tomou corpo desde o início do século XIX e, infelizmente, vitimou diversas mulheres em toda a história de luta. E isso ainda ocorre no presente, quando mulheres cobram os seus direitos. Luta de muitas, de muitos, em vários momentos diferentes da história e em locais diferentes, em países diferentes. Como aconteceu o 2º Congresso Internacional das Mulheres Socialistas, realizado em Copenhague no ano de 1910,
onde Clara Zetkin defendeu os direitos das mulheres no âmbito trabalhista, e de tantas e tantas outras mulheres, assim como movimentos e partidos políticos em defesa dessa causa. Nos 25 anos finais do século XIX, tornou-se inadiável essa agenda. E no ano de 1975, a ONU declarou o ano como sendo o Ano Internacional da Mulher. Eu tinha, então, deputado Ivan Beltrão, 1 ano de idade. Como uma ação voltada ao combate das desigualdades e discriminação de gênero em todo o mundo. Também como parte desse esforço, o dia 8 de março foi oficializado como o Dia Internacional da Mulher. E é com esse propósito que essa data, dia 8 de março, ela deve ser comemorada e referenciada. É um momento de reflexão, um momento de análise, de revigorar as forças para novas conquistas contra as desigualdades e a discriminação de gênero. Mas, senhoras e senhores, nós não podemos perder de vista as muitas vítimas dessa luta. Mulheres mortas por defender a causa. É muito importante ter sempre em mente a certeza de que milhões de mulheres, desconhecidas na maioria das vezes, foram e são mortas pela falta de respeito, pela falta de justiça, pela falta de proteção e pela ausência dos seus direitos. Muitas foram as vítimas em protestos, em greves que aconteceram na Europa e nos Estados Unidos desde a segunda metade do século XIX. Antes mesmo, por exemplo, o dia 8 de março de 1917 na Rússia foi marcado por mulheres em busca dos seus direitos. Dia de muita agitação, dia de muita violência e de muito desespero. A história guarda tristes, mas emblemáticos episódios, como o ocorrido no dia 25 de março de 1911, em Nova York, onde, senhor presidente, 125 mulheres foram queimadas vivas em um incêndio de uma fábrica que era mantida de portas fechadas durante a dura jornada de trabalho imposta às operárias e às demais pessoas que ali trabalhavam. Eram 21 homens, controladores, supervisores e outras atividades, mas só elas lutavam por direitos. Após percorridos 109 anos da criminosa decisão de manter fechados os portões, e assim no incêndio morreram queimadas 125 mulheres, queimadas vivas, em um galpão onde muitas das vezes, por reivindicar melhorias, elas viram ser estabelecidas atitudes como fechar portões durante a jornada e assim, por mais essa falta de direito e condição de trabalho, perderam as suas vidas. Apenas elas, apenas as mulheres, reivindicavam melhores condições de trabalho e reconhecimento dos seus direitos. Isso mesmo, senhoras e senhores, queimadas vivas. Isso foi apenas um dos starts, uma das motivações para a existência desse mês, principalmente nos Estados Unidos. Data que reacende em homenagem a essas mulheres queimadas vivas, a consciência de que muito mais nós temos que avançar. 8 de março, data de conscientização, data de analisar o que já foi feito e o quanto e como nós temos que avançar. Senhoras e senhores, infelizmente, alguns simplesmente ignoram a data e outros tomam algumas atitudes edulcoradas na referência da data. Mas muitos e muitos, movidos pelo objetivo do equilíbrio, tentam manter em vigor o objetivo da motivação da instituição da data pela ONU, como o dia, o mês do combate às desigualdades e discriminação de gênero. Repito, senhoras e senhores, queimadas vivas. E acrescento, não esqueçam que nós mulheres ganhamos menos, que nós mulheres temos 3 turnos de trabalho, que nós mulheres
sofremos a violência doméstica, entre tantas coisas que precisamos mudar. Não esqueça que somos ainda tratadas como objetos sexuais, em total desrespeito ao nosso direito de escolha e de como viver a nossa feminilidade. Não esqueçam, principalmente, a razão do dia 8 de março, que precisa ser manchete em todo o Brasil pelas conquistas. E, infelizmente, aqui, em nossa Alagoas, não é diferente. Também continuam sendo manchetes o que ainda não muda, ou, quando muda, muda muito lentamente, ou apenas referências edulcoradas. Senhoras e senhores, eu vou abordar sobre um fato que me fez pensar bastante e tirar conclusões que eu quero dividir com todos vocês. Eu gostaria de pedir à minha assessoria que pegasse o exemplar do jornal. Primeiro, eu quero que todos saibam, deputado Paulo Dantas, que eu acho esse veículo de imprensa que gerou esse fato que eu vou comentar aqui, um jornal importante, deputado Davi Maia, para o nosso Estado. Ele é importante porque, além dele levar um jornalismo diário aos alagoanos, ele é fruto de uma cooperação entre trabalhadores e trabalhadoras. E isso eu acho de grande relevância. O esforço e o trabalho cooperado, permitindo a geração de renda e a ocupação de postos de trabalho por parte de vários pais e mães de família. Eu falo da Tribuna Independente de Alagoas, que tem todo o meu respeito e tem toda a minha admiração, assim também como o meu incentivo para que muitos e muitos anos continue a sua trajetória de trabalho e de legado aos alagoanos. O fato que eu desejo comentar nesse instante é mostrar uma foto. Essa foto, senhor presidente, que foi capa do jornal no último dia 6 de março, sexta-feira passada, e estampou o jornal em sua capa sobre a aprovação por unanimidade do rateio do Fundeb. Senhor presidente, senhoras e senhores, colegas deputados, essa foto aqui, que mostra diversos colegas deputados homens com as mãos levantadas e eu, de braço cruzado, quieta. Porque quieta era como eu deveria ficar naquele momento, pois nós estávamos votando uma das emendas a favor dos nossos professores, que foram derrubadas por esse plenário, por quem era a favor da emenda. Porque eu era a favor, eu tive que ficar quieta como eu estou nessa foto. Essa não é uma foto da aprovação da emenda por unanimidade. Essa, no conjunto, manchete do jornal, foto e texto, assim demonstrado em capa, infelizmente é uma foto equivocada. Não é a imagem correta do que ocorreu, senhor presidente, do ato relatado na manchete, aprovação do Fundeb por unanimidade por esta casa. Mas deixemos fazer logo a defesa do jornal, pois eu entendo e imagino a intenção demonstrada na escolha da foto por parte do profissional. Eles precisavam de uma imagem positiva. E que foto nós temos? Que imagem nós temos da aprovação por unanimidade? Se não a de um plenário quieto, se não a de um plenário passivo, se não a de um plenário que não demonstra nenhum vigor, deputado Antônio Albuquerque. O vigor que simboliza a mão levantada em favor de uma distribuição justa, atrasada, do rateio dos direitos dos professores. Infelizmente, aqui na casa, quando nós não utilizamos o painel eletrônico, que esse sim nunca deixa dúvidas, e é sempre de um rigor de transparência nas nossas decisões, passível do uso da imagem justa e correta, por parte da imprensa, por parte de todos. O rito estabelecido há muitos anos nesta casa, talvez vindo de uma prática do Congresso Nacional,
quando aquele não se utiliza o painel eletrônico, atrapalhou o profissional da imprensa na busca da melhor imagem. A aprovação se dá pelo fato de estarmos quietos. A desaprovação pelo fato de levantarmos a mão. Ora, senhoras e senhores, em tempos de redes sociais, a atitude da passividade não é uma imagem forte, não é uma imagem, deputado Bruno, que demonstra aprovação, pois no nosso dia a dia, majoritariamente, o gesto de concordância é o gesto de levantar a mão, pois a pergunta leva a uma ação e não o contrário. Por isso, o uso da imagem não foi correto. E por que eu estou falando isso? Desse fato, desse jornal? Porque eu entendo também, deputado Francisco Tenório, que nós estamos levando na maioria dos nossos gestos, na homenagem do dia 8 de março, um equívoco de imagem. Embora a intenção, em sua maioria, é honesta, ela vem agradar a nós mulheres e talvez assim retratar a nossa importância. Quantas rosas não foram distribuídas com as secretárias, com as profissionais mulheres nessa data? Quantas mensagens não foram dirigidas às nossas mães, irmãs, aos nossos parentes, esposas, filhos, filhas, pontuando a admiração e o fato delas fazerem parte da vida dos homens? Quantas não foram as mensagens das empresas, das entidades, ressaltando o deputado Antônio Albuquerque, os valores intrínsecos que nós mulheres temos? Senhoras e senhores, carinho e admiração sempre é bom, sempre é justo e é necessário. Reconhecer a importância de uma mãe, a importância de uma esposa. Isso é fantástico. E para isso, nós temos o Dia das Mães, temos o Dia dos Namorados, entre tantas outras datas da convivência, onde podemos manifestar esses sentimentos em relação a nós mulheres. Repito sempre, receber flores e receber carinho é muito bom. Mas no dia 8 de março, nós temos sim que fazer justiça àquelas mulheres mortas, queimadas vivas, por simplesmente quererem avanços e direitos para todas as mulheres em um mundo historicamente desequilibrado entre homens e mulheres. Essas mulheres mortas, queimadas vivas, eram mães, eram esposas e, com certeza, os seus maridos e filhos as tinham como exemplo de dedicação diária a eles. Mas elas foram além. Elas abraçaram uma causa que podia até não ser a causa deles naquela época também. E assim elas demonstrando coragem naquele fatídico e emblemático dia, pois nunca abriram mão de reivindicar os seus direitos. Elas lutaram e elas morreram, queimadas vivas por uma causa justa e necessária. Foram e são inspiração para tantas lutas, para tantas transformações, por tantos avanços que ainda temos que conquistar. Até quando mulheres podem ser massacradas? Até quando mulheres podem morrer pela ausência e pela luta de direitos? Até quando? Por isso nós devemos nos preocupar em ressaltar conquistas coletivas. Nós devemos individualmente ou em grupo homenagear sempre indivíduos, grupos que lutam por essa causa, que agem e que realizam conquistas. A causa da igualdade de oportunidade, de direito de ocupação de espaço de decisão entre homens e mulheres. Quanto às outras referências, as de carinho e reconhecimento, esses gestos devem ser do nosso cotidiano, deputado Marcelo Beltrão. Entre homens e mulheres, claro, acentuados sempre no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Dia dos Namorados. Quanto às outras, e assim, caros colegas, senhoras e senhores, telespectadores que nos assistem através da TV Assembleia, nós temos que pontuar durante todo esse mês as conquistas, os avanços e o quanto ainda precisamos caminhar. Temos que mensurar quanto temos que evoluir, pois em sua grande maioria as nossas conquistas são embrionárias, são pequenas, e até nisso eu posso ressaltar as mulheres.
Se tem uma coisa, deputado Jairzinho, se tem uma coisa que nós sabemos é transformar. Nós transformamos embriões em bebês, bebês em crianças, crianças em jovens e jovens em adultos, sempre fortalecidos por nossa dedicação, por nosso compromisso de muito amor. Assim, metaforicamente falando, isso acontecerá com todas as nossas conquistas, em prol da causa da igualdade entre homens e mulheres. Nós chegaremos sim, deputada Cibele Moura, ao equilíbrio e às transformações completas e sustentáveis que o mundo tanto precisa para ser justo e próspero para todas e para todos. Eu aqui vou ler algumas manchetes dos jornais dos últimos dias. 90% da população mundial tem preconceito contra a mulher. Quem diz é a ONU, 90%. No Brasil, 89,5% dos entrevistados revelaram ter ao menos um preconceito contra a mulher. Relatos de assédio no transporte público aumentam 18 pontos percentuais em 2020. 18 pontos percentuais foi o aumento de relato de assédio no transporte público. Em 2017, deputado Leo Loureiro, o senhor, Vossa Excelência, que é pai de 5 meninas, cerca de 58%. Esse número nos impressiona. 58% das vítimas de homicídio foram mortas por um membro da família. Por um membro da família. As mulheres, outra manchete, são a maioria das que criam os seus filhos sozinhas. Nós, mulheres, 84,3% das mulheres. Dos que criam filhos sozinhos, 84,3% são mulheres. DIEESE aponta que mulheres ainda ganham 22% menos do que os homens. Isso é triste. Mesmo, deputado Gilvan Barros, mesmo estudando mais, lideram as taxas de desemprego, ganham menos e passam mais tempo ocupadas com tarefas domésticas do que os homens. Entre as mulheres que têm ensino superior, a diferença é ainda maior. 38% menos do que os homens. Essas são as manchetes do nosso dia a dia, meninas. A análise desses dados nos faz pensar que o melhor investimento nesse momento no mundo é investir para apoiar a mulher. E investir na própria mulher. Isso é dito por parte de empresas, por parte de governos, em todos os níveis. Uma criança na creche em tempo integral, uma criança e um adolescente na escola de tempo integral, uma pessoa idosa assistida, amparada em renda e saúde, significa, deputado Francisco Tenório, menos hora de trabalho para a mulher. Porque somos nós que cuidamos dele em casa. E, ao mesmo tempo, como significa menos hora de trabalho, ele também significa mais emprego e renda para as mulheres. Pois quem ocupa essas vagas de trabalho nas creches, nas escolas e na assistência são as mulheres. Essa mulher que passa a ter tempo livre, ela vai ao mercado de trabalho, passa a ter renda, amplia o consumo e assim tudo isso ocorre. Um ciclo de ampliação de renda na comunidade, gerando impostos através das vendas das empresas. Essas empresas ganham com mais mulheres, com tempo para trabalhar e, melhor, se preparam para o mercado de trabalho. Fora o fato de que novas mulheres podem empreender. Esse é o ciclo do ganha-todos. Por isso que cada votação aqui deve sempre olhar e apontar investimentos para e nas mulheres. A bancada a favor do liberalismo precisa lutar pelas suas ideias, é claro, e nelas enxergar facilidades para as mulheres. Votando a favor da educação, no fortalecimento da educação e da sua valorização em matérias pertinentes, devemos fazer o mesmo, pois professores, profissionais da comunidade escolar,
cidadãos valorizados através de pautas da educação, eles são mais empreendedores, são consumidores esclarecidos, eleitores responsáveis pela transformação política que nós tanto precisamos. O mercado já entendeu que precisa contribuir e hoje já existe determinação de bancos, de órgãos de investimento em alavancar, através da Bolsa, empresas onde só investem em empresas que tenham mulheres em seus conselhos e mais cargos de direção ocupados por mulheres. A bancada que atua a favor da segurança precisa atentar para conquistar melhores delegacias de mulheres, uma atuação com resultado a favor de nós mulheres, pois as mulheres protegidas são mulheres livres para atuar no mercado, crescer e contribuir economicamente e assim gerar consumo e, mais uma vez, impostos. A bancada que atua em favor da agricultura precisa ter um olhar global, pois os desafios da família do campo são muitos, além das suas terras, e os problemas climáticos, eles carecem de educação, de transporte, de assistência, de financiamento, de apoio, de assistência técnica e extensão rural. Tendo isso, elas avançam, produzem, e, mais uma vez, o ciclo positivo reflete sobre todos nós. E eu lembro, o investimento na mulher é fortalecer e motivar um ser holístico, um ser apoiador, um ser multitarefa, cuidador, como uma aliada estratégica para todo um processo de transformação que o mundo precisa. Por isso, nas homenagens edulcoradas, que tanto se ressalta a firmeza, a dedicação, a força, a garra incansável, a amorosidade, compaixão, empatia e a capacidade do muito fazer. E aqui, iniciando a minha conclusão, eu digo, feliz 8 de março, bendito mês de março. Fortes são aqueles que, apesar dos obstáculos, enfrentam-os com constância, enfrentam-os com determinação, sem se dar ao direito de se acomodar. E eu afirmo, mais fortes ainda, são aqueles que desaprendem costumes e posturas inadequadas, que muito impedem o nosso avanço, os avanços em prol da igualdade entre homens e mulheres. Os tempos são outros e o mundo precisa dessa mudança. Desaprendam logo, é necessário e é urgente. As bancadas femininas em todo o território do Brasil precisam negar essas práticas. Elas precisam mais do que alguns valorosos homens que sinalizem nesse sentido. Elas precisam, com urgência, abandonar práticas iguais à do passado. O avanço feminino precisa contagiar com as práticas de sustentabilidade do equilíbrio vislumbrado. Parabéns, homens e mulheres que lutam pela causa do combate à desigualdade e discriminação de gênero. Vamos continuar avançando e conquistando pelo diálogo, por pontes, por novos apoios a essa causa. Eu gostaria de ceder uma parte ao deputado Léo Loureiro. Bom dia a todas e a todos, bom dia, presidente, a todos os servidores da casa. Queria parabenizar, deputada, por mais um ano trazer essa lembrança. Como Vossa Excelência bem falou, sou pai de 5 filhas, então na minha casa, até o animal é fêmea. E só fica eu do sexo masculino. E às vezes a gente precisa refletir. Um discurso, como Vossa Excelência falou, nos traz uma preocupação. Porque quando um lar tem um marido, um pai, de certa forma a gente consegue ajudar a proteger. E nos lares que não tem a figura masculina? Nós que temos filhas, mulheres, esposas, irmãs, mães, quem pode proteger? Quem pode dar ao direito de ser a mesma altura de uma profissional do sexo masculino? Então é importante que a gente levante cada vez mais essa causa. É importante que a gente coloque a mulher no devido lugar que ela é, onde ela quiser estar. Com a capacidade que ela queira estar, que ela possa estar, que ela esteja. Então, queria parabenizá-la e tenha certeza que a preocupação de vocês, mulheres, é a mesma preocupação minha, até porque eu estou rodeado de muitas e muitas e muitas. Muito obrigado e parabéns. Que bom que a fala
ecoa e faz refletir, principalmente quem de perto conhece a realidade feminina, a realidade da mulher, mas é necessário, deputado Léo, empoderar as mulheres, fazer com que elas entendam e que isso é transformação cultural, que lugar de mulher é onde ela quiser, e transformação cultural se dá através de uma educação. Então, é educando, é mostrando homens e mulheres que juntos nós construímos um mundo onde não é necessário viver sobre a necessidade constante da proteção policial. É necessário vivermos em paz, em equilíbrio. Mas, senhor presidente, não tendo mais ninguém para partilhar, eu encerro como eu sempre gosto. Ressalto a necessidade da luta pela educação, e aqui eu gostaria de uma atenção especial dos meus colegas e colegas deputados, porque eu vou fazer um apelo. Eu quero fazer um apelo, e essa casa, ela não precisa permitir retrocessos. Nós não podemos deixar de ser vigilantes da Constituição, atentos às garantias do regime democrático de direito e sempre atores do fortalecimento do desenvolvimento sustentável do nosso Estado. Nós somos fiscalizadores e nós somos legisladores. Somos agentes transformadores positivos da qualidade de vida dos alagoanos e das alagoanas. Essa casa tem esse compromisso e isso fortalece esse parlamento. Dialogar, respeitar, sempre que necessário, fortalecer todos os demais poderes, apontando, corrigindo falhas, proporcionando ajustes que estejam em consonância com a nossa legislação e com a nossa Constituição e que garantam as reais condições da atribuição desses poderes, legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público. Nós somos o sustentáculo da democracia. E com isso, garantirmos que somos parceiros dos reais interesses dessa sociedade, pois é uma nobre e importante missão nossa, desse parlamento, zelar pela nossa Constituição, zelar pela Constituição Federal. Nós registramos avanços importantes nas últimas legislaturas nesse sentido. E nós devemos permanecer sempre ao lado da sociedade, nesse modelo democrático de participação popular nessa causa, garantindo sempre a autonomia dos poderes, financeira, administrativa e funcional, garantida na nossa Constituição. Diálogo sempre, isso só nos fortalece. As notícias de hoje nos preocupam muito. Eu faço um apelo a essa casa. Vamos garantir a nossa Constituição e fortalecer esse parlamento, sendo justos e parceiros em um desenvolvimento sustentável do nosso Estado, que prescinde, necessita, deputado Davi Maia, do equilíbrio primordial entre os poderes. Meu muito obrigada. Hein? Parabéns, deputada Jó Pereira. Deputado Davi Maia, Vossa Excelência, deputado Davi Maia abriu mão da inscrição. Então passamos à apreciação dos requerimentos em mesa. Requerimento número 1/2020, apresentado em mesa pelo deputado Bruno Toledo e outros, requerendo a inclusão na pauta de forma imediata, na ordem do dia de hoje, a redação do vencido do projeto de lei complementar número 73/2019 para a segunda discussão e não havendo oradores, o encerramento da discussão na forma do artigo 193 do regimento, passando-se a matéria à votação. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, contra o voto da deputada Jó Pereira. Bom, então agora passaremos para a nossa ordem do dia. Deputado Paulo Dantas, para verificação de quórum. 22 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, inauguramos a nossa ordem do dia. Vamos para o item 1, projeto de lei número 191/2019,
de autoria do senhor deputado Cabo Bebeto, considera de utilidade pública a residência São Luís para idosos. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2, extra pauta. Votação do vencido do projeto de lei complementar número 73/2019. Em votação. Os deputados que aprovam. Pois não, deputada Jó? Apenas para justificar o meu voto, eu voto, tendo em vista que ontem aconteceu a primeira votação do projeto de lei, eu não estava em plenário porque estava em outro compromisso e ele não estava na ordem do dia. Eu voto contra o projeto com as emendas, porque o que vem para votação hoje nessa casa já é o projeto final com as emendas, então eu me posiciono contra o vencido do projeto de lei, por considerar as emendas inconstitucionais, ilegais, ferindo a nossa Constituição. Então, aqui fica o registro do meu voto e, mais uma vez, um apelo para que os colegas deputados observem a constitucionalidade e a legalidade do que nós estamos aprovando. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Em votação, projeto, redação do vencido ao projeto de lei complementar número 73/2019. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado contra o voto da deputada Jó Pereira. Voltamos para nossa ordem do dia ordinária. Item 2, projeto de resolução número 30/2019, de autoria do senhor deputado Dudu Ronalça, concede medalha de mérito Tavares Bastos ao senhor Carlos Eduardo Lima Rocha de Oliveira. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3, projeto de resolução número 38/2019, de autoria do senhor deputado Inácio Loyola, dispõe sobre a alteração do artigo 3º caput e inciso 1 da resolução 396 de 9 de novembro de 1995, que institui a medalha de mérito Zumbi dos Palmares da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 4, projeto de resolução número 47/2019, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto, concede a comenda Lê do Ivo à senhora Tânia de Maia Pedrosa. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 5, projeto de resolução número 48/2019, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto, concede a comenda de mérito legislativo Tavares Bastos ao Centro Universitário SESMAC. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 6, projeto de lei número 389/2017, de autoria do senhor deputado Galba Novaes, dispõe sobre a divulgação do incentivo do Governo do Estado de Alagoas às produções artísticas e da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 7, projeto de lei número 84/2019, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto, dispõe sobre o aproveitamento da energia solar e instalação de painéis fotovoltaicos de energia elétrica para diminuição de gastos públicos e sustentabilidade das escolas e hospitais da rede pública e estadual. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 8, projeto de lei número 98/2019, de autoria do senhor deputado Davi Maia, dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de logística reversa pelos produtos e comerciantes de café produzido em cápsulas no estado de Alagoas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 9, projeto de lei número 130/2019, de autoria do senhor deputado Davi Maia, institui a Declaração Alagoana de Direitos de Liberdade Econômica e estabelece normas para atos de liberação de atividade econômica, análise de impacto regulatório e da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 10, projeto de lei número 138/2019, de autoria do senhor deputado Dudu Ronalça,
estabelece como obrigatória a realização de estudos de inclusão de infraestrutura cicloviária nos projetos de criação, melhoria e ampliação de ruas, avenidas, pontes, viadutos, túneis e órgãos públicos no estado de Alagoas e da outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 11, projeto de lei número 185/2019, de autoria da senhora deputada Jó Pereira, institui o Dia do Rádio Amador no âmbito do estado de Alagoas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 12, projeto de lei 227/2019, de autoria do senhor deputado Inácio Loyola, concede título de cidadão honorário do estado de Alagoas ao senhor Rui Campos Vieira. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 13, projeto de lei número 234/2019, de autoria do senhor deputado Antônio Albuquerque, que dispõe sobre a inclusão da festa de Bom Jesus dos Navegantes na cidade de Penedo, no calendário turístico de eventos oficiais do estado de Alagoas, que se realiza anualmente na segunda semana de janeiro. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 14, projeto de lei número 244/2019, de autoria do senhor deputado Antônio Albuquerque, que dispõe sobre a inclusão no calendário turístico de eventos oficiais do estado de Alagoas, as festas tradicionais do sertão alagoano. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passaremos à votação das indicações. Consulto o plenário, com a permissão do plenário, para nós votarmos, citando o item e o número, e evitar ler a emenda. Pode ser assim? Então vamos iniciar. Votação das indicações. Vamos para o item 15. Votação da indicação número 386/2019. Deputada Cibele Moura. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação. Item 16. Votação da indicação 387/2019. Deputada Cibele Moura. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 17. Votação da indicação 388/2019. Deputada Cibele Moura. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 18. Votação da indicação 389/2019. Deputada Cibele Moura. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 19. Votação da indicação 390/2019. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 20. Votação da indicação 391/2019. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 21. Votação da indicação 392/2019. Deputada Cibele Moura. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 22. Votação da indicação 394/2019. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 23. Indicação 395/2019. Deputado Dudu Ronaldo. Sem votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 24. Votação da indicação 397/2019. Deputada Jó Pereira Cibele Moura. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 25. Votação da indicação 398/2019. Deputada Cibele Moura. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 26. Votação da indicação 399/2019. Deputada Cibele Moura, nossa campeã de indicações. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação, item 27. Votação da indicação número 402/2019. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Breno Albuquerque. Item 28. Votação da indicação 405/2019. Deputado Davi Maia. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Item 29, votação da indicação 406 de 2019. Deputada Fátima Canuto. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 30, votação da indicação 407 de 2019. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 31, votação da indicação 408 de 2019. Deputado Antônio Albuquerque. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Estamos no item 31. Agora vamos para o item 32. Indicação 410 de 2019. Deputado do Ronalça. Em votação? Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 33. Indicação 411 de 2019. Deputada Cibele Moura. Em votação? Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Parabéns, deputada Cibele Moura. Aprovado. Item 34. Indicação número 412 de 2019, da autoria da senhora deputada Fátima Canuto. Em votação? Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 35. Indicação número 403 de 2019, deputado Galba Novaes. Em votação? Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 36. Indicação 414 de 2019, deputado Galba Novaes. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 37. Indicação 415 de 2019, deputada Ângela Garrota. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 38. Indicação 416 de 2019, deputada Ângela Garrota. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nosso estoque de indicação, está em quanto? Item 39. Indicação número 417/2019, deputada Ângela Garrota. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 40, indicação 418 de 2019, da autoria da senhora deputada Ângela Garrota. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 41. Indicação 419 de 2019, da autoria da senhora deputada Ângela Garrota. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 42. Indicação 420 de 2019. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 43, indicação 421 de 2019, de autoria da senhora deputada Ângela Garrota. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos agora para o item 44, que é a votação única dos requerimentos. Temos aí requerimento números 507 de 2020, deputado Davino Filho, requer a mesa na forma regimental que seja realizada sessão especial para a discussão do tema Fundeb permanente e o destino da educação no estado de Alagoas. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 45, requerimento número 509/2020, de autoria do senhor deputado Cabo Bebeto. Requer a mesa na forma regimental a realização de uma sessão especial para discutir o fortalecimento dos empreendedores alagoanos e a criação que deve ser priorizada e seguida pelo governo do estado e pelo setor produtivo, representados pelos micro, pequenos, médios e grandes empresários. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 46. Requerimento número 175, 2020. Requer a mesa na forma regimental a realização de sessão especial para debater o tema Respeito à pessoa idosa, no dia 5 de junho do corrente ano, às 9 horas. Deputada Fátima. Em votação? Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 47. Requerimento da deputada Fátima Canuto, requer a mesa na forma regimental a realização de sessão especial para debater o tema Campanha Preciso Viver 2020, no dia 13 de abril do corrente ano, às 9 horas. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de resolução 32, de autoria do deputado Jairzinho Lira, concede encomenda lê do Ivo ao músico Hermeto Pascoal. Em discussão? Encerra a discussão.
49, item 49, projeto de lei número 187, 2019, deputado Dudu Ronalds, considera de utilidade pública a Associação Sonho de Criança. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Item 50. Discussão do projeto de lei 196, 2019, de autoria do deputado Dudu Ronalds, concede título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao senhor Guilherme Emanuel Lanzilotti Alvarenga. Lanzilotti Alvarenga. Em discussão? Encerra a discussão. Superada a nossa ordem do dia. Deputado Davi, Vossa Excelência, fazer uso da palavra. Claro. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, é do meu feitio me posicionar sobre a maioria dos casos desta casa. E este caso desta votação de hoje, especificamente, não poderia passar, deputado Inácio, até porque tenho sido muito cobrado, sobre qual o meu posicionamento. Eu também não sou um deputado de me esconder das minhas posições. O que essa Assembleia acaba de fazer hoje, nada mais é do que o seu principal ofício, legislar, deputado Cabo Bebeto. O que nós estamos fazendo aqui é legislando. Tinha uma lei que alterava a lei orgânica do Ministério Público. Cada deputado, cada deputada pôde fazer a sua leitura, pôde fazer a emenda que lhe era conveniente ou que ele achava conveniente. Não fui autor de nenhuma, mas concordei com elas. Concordei, deputada Jó, com a emenda que traz para essa casa a decisão do aumento salarial do Ministério Público. Porque assim tem que ser com qualquer funcionário público do Estado de Alagoas, seja ele o governador, seja ele o conselheiro do Tribunal de Contas, seja ele um promotor, ou seja ele uma professora. Concordei com a lei, com a parte da lei que diz que o chefe das operações tem que ser um delegado da Polícia Civil, porque o que nós vimos ultimamente ou nos últimos anos foram alguns absurdos sim ocorrendo. Tem promotor, já aconteceu muito isso no sertão, por exemplo, se vestia de guerra, de exército, botava uma granada, uma metralhadora na mão e ia para a rua. Então eu concordei, inclusive, mas discordo das afirmações que estão fazendo, que essa casa acabou com o GAECO. Isso não é verdade, isso é mentira. O que essa casa fez, deputado Paulo Dantas, foi dizer que qualquer instituição, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Governo do Estado, para fazer uma mudança no seu organograma interno, simplesmente precisa enviar uma lei para essa casa. A deputada Jó Pereira falou do dia 8 de março, Dia das Mulheres. Pois bem, tomamos como exemplo o Ministério Público do Estado de São Paulo, para criar a comissão da Maria da Penha, dentro do Ministério Público do Estado de São Paulo, eles mandaram uma lei para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E assim foi feito, presidente. Então, o que nós queremos apenas, deputado Inácio, é legislar. O que nós queremos apenas, deputado Bruno Toledo, é proteger o que é nosso, o que é desse parlamento, para que se proteja o orçamento especificamente do Estado de Alagoas, para que se proteja especificamente o poder de cada instituição. Tenho todas aqui méritos para parabenizar o Ministério Público, todas as ações que o Ministério Público fez. Tem uma história no Estado de Alagoas. Porém, cabe à Assembleia fiscalizar. Votei contra, nesta casa, no ano passado, todos os pedidos de suplementação orçamentária.
votei contra pedido de suplementação do Tribunal de Contas, votei contra pedido de suplementação do Tribunal de Justiça e votei contra pedido de suplementação do Ministério Público. Por quê? Porque na hora do arroxo, e eu sou da bancada de oposição, mas na hora do arroxo, das crises, só sobra o deputado Paulo Dantas para o Poder Executivo. Vossa Excelência foi prefeito e sabe muito bem o que é. E quem protege o orçamento dos outros poderes? Quem fiscaliza o fiscal, deputado Cabo Bebeto? Ninguém. E o que a Assembleia está fazendo é querendo fiscalizar também os poderes dos outros poderes. Também o gasto e o custo dos outros poderes. Essa tem que ser o nosso posicionamento, especialmente da bancada da Liberdade aqui, que tem que olhar com lupa os gastos de cada poder. Repito, é mentira que a casa acabou com o GAECO. Estão fazendo disso de bandeira eleitoral, está muito claro. Está muito claro o que estão fazendo. Agora, repito, mande para cá uma lei, o Procurador-Geral de Justiça, criando o GAECO, e terá no meu voto e no meu apoio para a criação, desde que ele esteja institucionalizado em lei, como assim foi a 17ª Vara do Tribunal de Justiça. Senhor presidente, essas eram as minhas palavras. Deputado Cabo Bebeto. Obrigado pela Uma parte. deputado Davi Maia. Eu vou me juntar com Vossa Excelência aí em alguns pontos que você citou. Sobre o GAECO, o GAES, por exemplo, alguns colegas trabalham lá, vários amigos trabalham lá e me procuraram. E eu disse a eles justamente isso: nós não estamos acabando. Nós queremos regulamentar da forma correta, né, como foi com a 17ª, para que seja criado e que amanhã depois não se questione nem as ações dela, para fortalecer justamente as ações do grupo. E aí eu me comprometi, parecido com o vosso discurso, se vier para cá amanhã, porque se já houve uma resolução criando, para se fazer um projeto de lei e para que chegue aqui nessa casa, pode ser feito amanhã, depois, rapidamente. E eu me comprometo a trabalhar para aprovar o mais rápido, até com 15 dias isso aqui está pronto, se a gente correr atrás, se vier da forma adequada, até porque não precisa de impacto, porque já está nos gastos do Ministério Público, então assim, é bem mais fácil isso aí. Então aqui me comprometo. O que eu queria esclarecer é isso. Outra coisa que me questionaram foi a questão do PGJ, né? É um entendimento meu, eu acho que a experiência, ela beneficia muita coisa o funcionário bem intencionado. Como se chegasse, por exemplo, na Polícia Militar e colocasse um tenente-coronel para ser comandante. Não, é uma função de comandante porque é alguém que já tem mais experiência, que passou por toda aquela etapa. E eu, no meu entendimento, acho que é mais prudente que seja um cargo exclusivo de procurador. É o meu entendimento. Que poderia até ser mostrado que eu estava errado, de repente, desde o dia 26 de junho. A matéria chegou aqui 26 de junho do ano passado. E nenhum promotor, pelo menos, procurou o meu gabinete. Nenhum promotor. E eu tenho ido algumas vezes no Ministério Público, fui inclusive no Ministério Público denunciar o governo do Estado. E em nenhum momento eu fui procurado para tratar dessa matéria. Para você ter ideia, deputada Vimaia, chegou ontem aqui nessa casa uma matéria do Corpo de Bombeiros. Eu já fui procurado ontem mesmo pelo Corpo de Bombeiros. Porque é importante que cada braço desse, cada instituição dessa, mostre o seu interesse, mostre a sua característica, procure a casa para discutir. E isso não houve, e eu fiquei surpreso com a repercussão que teve, porque quase um ano que está aqui nessa casa. Mas reforço que, principalmente no meu caso, como policial, houve uma procura em relação ao GAESF e o GAECO, e eu garanto aos meus colegas que trabalham lá, aos promotores que trabalham lá, que se vier o projeto de lei aqui para essa casa, eu vou fazer a minha parte para que seja aprovado, que seja discutido rapidamente, e que não haja esse prejuízo, digamos assim, de ficar sem esse serviço no Ministério Público, desde que se faça a parte de lá, que se mande tudo certinho e que a gente possa, recebendo esse projeto de lei, atendendo o que é exigido, que a gente possa colocar em votação e seja aprovado, que é o que a sociedade quer. No mais, é um direito de cada parlamentar emendar, propor, alterar, do que ele achar no entendimento. Mas eu parabenizo a Vossa Excelência pelo discurso e me junto com Vossa Excelência e espero que, reconhecendo a participação desses grupos dentro do Ministério Público, que o Ministério Público mande rapidamente para cá e que a gente possa dar as providências que tanto o Ministério Público quer, como a sociedade quer, e eu quero também nessa questão desses grupos especiais. Muito obrigado. Obrigado, deputado Cabo Bebeto, por conceder uma parte ao deputado Bruno Toledo. Deputado Davi Maia, eu quero parabenizar a Vossa Excelência
pela coerência de seu pronunciamento, de suas colocações, a forma sensata que traz um tema que foi utilizado tanta cortina de fumaça para se criticar a pauta, e eu lamento que não dá mais para, nessa discussão específica, pontual, não dá para se tratar como se foi por questões de ser leigo, do desconhecimento do assunto, porque trata-se de promotores de justiça, promotores que a instituição merece a nossa consideração, nosso respeito. Sempre tive uma excelente relação com a instituição como um todo, e lamento, deputado Davi, algumas manifestações de alguns que não representam a instituição. Eu recebi aqui algumas colocações de grupos que acabam vazando, de promotoras com os seguintes termos, falando que seriam retaliações a atuações ministeriais que incomodam a políticos alvo de investigações cíveis e criminais. Esse tipo de manifestação beligerante, raivosa, utilizando cortina de fumaça, alegando que nós estaríamos, deputado Marco Barbosa, acabando com grupos de trabalho, uma grande falácia, uma grande enganação, quando na verdade não quer tratar do tema sensível, que é a questão de penduricalhos que esse poder acaba de tirar, quando é a questão da legalização dos grupos de trabalho, que esse poder aqui quer apenas trabalhar, legislar. Eu vejo, deputado Cabebeto, alguns criticaram aqui quando o parlamento decidiu não reduzir o recesso legislativo. Aí agora critica quando a gente quer trabalhar. A turma tem que se decidir o que quer. A Assembleia só está querendo trabalhar, deputado Fátima Canuto. A Assembleia quer participar da discussão, dando legalidade a esses grupos. Foi assim, por exemplo, com a 17ª Vara da capital. O Poder Judiciário enviou para esta casa aqui um projeto de lei e nós aprovamos. Essa acusação leviana, mentirosa, enganosa para a sociedade poderia se dar, deputado Davi, quando enviasse a lei. Se a gente estivesse procrastinando, não quisesse votar ou votasse contra a criação desses grupos, aí essa acusação cabe. Mas não é o caso. A casa quer dar a legalidade que já foi dada em outras situações, em outros poderes. Então a instituição, Ministério Público, que tem o respeito dessa casa, precisa entender que aqui ninguém é motivado por ódio, por rancor, por ingerência. É uma instituição séria, mas que não está acima do bem e do mal, que merece sim também ser criticada, que merece ser pontuada. Recentemente um promotor deu um tiro numa caixa de som. Quer dizer que só tem gente boa lá? Não é por aí. A gente precisa entender que o Ministério Público tem pessoas boas e tem pessoas também que não condizem com a atuação, com o poder que ele tem na mão. E não está blindada, que não é uma instituição blindada das demais. É dinheiro público, deputado, é do erário que vem, deputado Davi Maia. Todo aquele custo ali, seja de auxílio à alimentação, que nós acabamos de tirar, seja dos salários que eles próprios tratavam, equiparando a outra categoria, seja qualquer outra de situação, é custeado pelo erário. Então merece sim alguma pontuação, que a gente possa participar da discussão, que o projeto de lei seja enviado para esta casa, certamente nas matérias positivas à sociedade. Por exemplo, na questão da criação do GAECO, certamente essa matéria tramitará aqui em tempo ágil, hábil. Enfim, é uma cortina de fumaça, deputado Davi Maia, quando promotores que faltam com a conduta do cargo, como esta cidadã que se manifestou dessa forma em grupos, não querem tratar do tema com realidade, com a franqueza, o que é que a Assembleia está tirando. Não quer mostrar a verdade para a sociedade e usa a cortina de fumaça, tentando jogar a genia aqui para os leões. A diferença, deputado Davi Maia, eu vou dizer qual é que a nossa reputação a gente leva para o crivo popular de 4 em 4 anos. Aí a turma que faz uma prova e senta numa função pública acha que tem mais legitimidade do que o povo de decidir os seus representantes. Nós vamos às urnas, nós temos a nossa reputação, e aí eu entendo que alguns até não queiram se manifestar nesse momento, porque podem ter as suas reputações manchadas por algum desequilibrado nesse sentido. Eu, sinceramente, não me importo com isso, porque estou julgando aqui, estou
agindo aqui, presidente Marcelo, com a lucidez que não estou sendo motivado por ódio algum. Não tenho nada que me prenda, que me assuste. Eu não tenho nada que me deixe constrangido em fazer esse meu pronunciamento. Então, aos bons promotores aqui fica o meu recado, que nós estaremos sempre unidos em prol de uma sociedade que tem instituições fortes, inclusive o seu poder legislativo, o seu Ministério Público, o seu Poder Judiciário, a sua Defensoria, a sua Polícia. Todas essas instituições têm que estar protegidas, sólidas, fortalecidas, mas sem uma querer ser a outra. Promotor não queira ser deputado e deputado não queira ser promotor. É isso que a gente tem que saber entender a sociedade. Nós não estamos aqui tirando o poder de nada, principalmente instituições que fazem um bom trabalho de fiscalização, de combate ao crime organizado. Nós queremos apenas legalizar. Essa que a casa quer trabalhar, legislar. E é justo, deputado Davi Maia, e parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência na manhã de hoje. Eu agradeço os apartes, deputado Bruno Toledo, deputado Cabo Bebeto. Senhor presidente, essas eram as minhas considerações e o meu pontuamento sobre a matéria. Muito obrigado, deputado Davi. Não havendo mais oradores inscritos, faculto a palavra ao deputado que queira fazer uso. Não havendo mais deputados que queiram fazer uso. Deputada Jó. Senhor presidente, apenas para convidar todas as mulheres alagoanas, as deputadas, para se fazerem presentes no dia 12/3, amanhã, às 19 horas, no Hotel Jatiuca, para um evento de transformação, de participação da mulher na política. Eu faço o convite também a todos os dirigentes partidários, a todas as mulheres que estão à frente dos partidos mulher, para se fazerem presentes e estar conosco, fortalecendo a participação de mais mulheres na política. Muito obrigada. Deputada Jó, convido os deputados. O evento, por favor. Amanhã, dia 12/3, às 19 horas, no Hotel Jatiuca. No Hotel Jatiuca. É um evento suprapartidário. Vamos ter mulheres de muitos partidos, de vários partidos. E eu gostaria de contar com a participação, principalmente dos senhores deputados também, mas principalmente da bancada feminina. Hotel Obrigada. Jatiuca. Ok, deputada Jó. Convoco os senhores deputados para amanhã, horário regimental, sessão ordinária. Agradeço a presença de todos. Encerro a presente sessão. Muito obrigado.